Olá, torcedor, um abraço. Estamos chegando aqui mais uma vez na sua Web TV Andradas hoje com o Esporte Hoje, destacando natação. Nós vamos conversar com o Fernando Burguês, professor de Educação Física e nadador, campeão aí de várias modalidades, né, na natação. E, Fernando, é um prazer tê-lo conosco aqui no programa, falar um pouquinho, né, da sua trajetória aí na natação. Agradeço, André, o espaço por estar aqui. Opa! E é um prazer. Prazer é nosso. Agora, Fernando nadador, como começou? O que despertou em você, né, esse prazer por nadar? Então, eu sempre gostei de água, né? Desde pequeno. Meu pai me levava ali no Clube Olímpico. Isso. E eu tinha facilidade. A minha mãe fazia natação. E a professora na época, a Alessandra, né? Me viu brincando na piscina e falou para minha mãe que devia colocar eu na natação, porque eu tinha uma certa facilidade ali. Isso. Era meio que nato. E a minha mãe me matriculou na natação. Então eu comecei lá em 1998 com a professora Vinha e a Clarimar. Vinha, grande Vinha. Clarimar também, né? Até hoje a Clarimar ainda... Sim, trabalha com natação, trabalha né? com natação aí. Tem bastante criança lá que nada com ela. Bastante talentos lá. Isso. Fernando começou devagarzinho nadando, né? Criança ainda, e de repente começou a competir. Isso, e em 1998 mesmo, com 2 meses, 3 meses de natação, eu já fui na minha primeira competição, lá em Guaranésia. Né? Na época eu não ganhei nenhuma medalha em provas individuais, a gente ganhou uma medalhinha de 3º lugar no revezamento, que é uma modalidade de equipe dentro da natação. E a partir daí eu tomei gosto, né? Beleza. A competição, a gente costuma falar que está no sangue, então até hoje aí continuo competindo. E o Fernando, falando dos títulos aí, né? Você conquistou vários títulos, Andradas ficou conhecida aí na natação através do Fernando, né? Sim, eu costumo falar que o primeiro título assim, de expressão que eu consegui conquistar na natação foi os Jogos Escolares de 2003, na etapa estadual, né? Consegui ganhar a prova dos 100 metros costas, 200 metros costas, né? Uma competição bem forte. E posteriormente aí a gente... nadando por equipes do estado de São Paulo, né, representando a nossa cidade, né, convocado por eles, alguns títulos paulistas, e em 2014 consegui, no Campeonato Mundial, lá em Montreal, no Canadá, conquistar 2 medalhas, uma de ouro e uma de prata. Então, essas competições, né, ao meu ver aí, foram as mais importantes. Com certeza, lá em Montreal, no Canadá, você vê a Andrada sendo representada lá, né, e trazendo a medalha, isso é que foi mais bacana ainda, né? Sim, sim. E essa época aí foi uma época muito bacana, porque eu consegui, né, estar no Canadá, no Mundial. 2015, um ano depois, fui pro... Você estava com quantos anos nessa época? Eu estava com 27 anos. 27 anos 27 anos. E um ano depois, fui pro Pan-Americano, na Colômbia, em Medellín. Consegui, em todas as provas que eu nadei lá, eu ganhei todas, né? Fiquei com uma prata e ganhei 11 ouros e uma prata. Que coisa, então foi uma fase muito bacana, né? A gente continuou, né? Eu falo a gente porque tem vários nadadores bons aqui na cidade, né? Inclusive o meu irmão também está sempre acompanhando. E a gente veio numa crescente até então. Aí começou a pandemia, acabou tudo, né? A gente conseguiu, né, com o apoio da prefeitura, tá usando a piscininha lá do Polo Esportivo para continuar treinando. E 2020, quando as coisas começaram a voltar, a gente começou com tudo de novo. Que legal, viu? A gente fica satisfeito, né? Eu lembro a trajetória do Fernando. Na época eu estava na Rádio Vinícola, a gente acompanhava, né, essa sua trajetória aí, e realmente foi motivo, continua sendo, é motivo de orgulho, né, para o nosso município, porque não é fácil. A gente vê, né, o cara está nadando e tal, mas por trás disso tudo, né, tem um preparo também que as pessoas não sabem, né, Fernando? Tem sim. A natação é um esporte individual, mas ela é individual na hora que o atleta sobe no bloco e compete. Isso. Antes disso aí, é equipe. Tem um processo todo ali. Isso. Então a gente tem desde a pessoa que limpa a piscina, as pessoas que disponibilizam a piscina para a gente estar nadando. Isso. A gente tem os companheiros de treino, né? Dentro da cidade de Andradas e fora também. E tem o processo de periodização, que é o planejamento, né? Perfeito. Esse ano a gente vai estar focando no sul-americano, que a gente vai estar indo lá em Lima, no Peru.
Que bacana. Então, 5 meses antes já está todo o treinamento, existe dia por planejamento. dia, preparado para poder chegar lá no 100%. Agora, a modalidade tua, a especialidade tua, qual é, Fernando? Eu gosto muito de competir os 4 estilos. Isso. Eu gosto de competir os 4 estilos, mas a que eu mais me destaco é o nado costas. É o nado costas, né? Foi o que mais medalha deu. Sim, sim. Uhum. E tem muita dificuldade, a gente vê, né, nado costa e tal. É muito difícil nadar de costa, Fernando? Por incrível que pareça, é difícil, porque quando a pessoa vai aprender esse nado, né, tem aquela questão de entrar muita água no nariz. Então o pessoal reclama bastante nesse sentido. Então, até você adquirir um controle da respiração, principalmente quando vai fazer aquela parte submersa, demora bastante tempo. Então, é um nado assim que ele é difícil, ele é difícil. A dificuldade dele é muito grande, porque a possibilidade de você engolir a água ali é bem maior, né? Então tem que ter um controle muito grande da respiração. Isso. Então toda vez que a gente está fazendo uma parte submersa ali, na posição de costas, a gente tem que estar com essa respiração bem controladinha, tem que estar soltando o ar pelo nariz, porque se não soltar, a água entra mesmo. E aquela virada, a hora que chega lá, que você toca e vira também ali, é meio complicado, né? Complicado. Aí essa virada, que a gente bate a mão e vira ao contrário, é a virada do costas para o peito no nado medley. Isso. Ela é bem complicada também. Então ela tem 3 variações. 3 variações. Né? Você sai de uma, já vai para outra. Isso. Então essa que você falou que bate a mão e vira, ela é difícil de fazer também. É complicado. E na hora da competição ali tem que ser tudo muito rápido. Então a gente tem que ter as braçadas contadinhas ali. Para quem está assistindo, pensa que é a coisa mais fácil do mundo. Não, né? Mas vamos lá fazer para ver. Não é fácil, não. Fernando, outra coisa, a gente tem notado aí que a natação ela evoluiu de uns tempos para cá. E nós estamos tendo agora aí o prazer de ver muitos nadadores, né, paralímpicos, né, conquistando medalhas. Sim, sim. Você vê, ontem, por exemplo, né, a divulgação aí desses nadadores, é excelente para o Brasil, né, conquistando medalhas, o paralímpico, né? Então, até ontem, né, hoje eu não sei como que tá, mas até ontem eu acho que eles tinham conquistado 10 medalhas de ouro já. Isso. E se a gente for comparar com a natação, teve o Mundial também, na natação do pessoal que foi lá em Fukuoka, no Japão, o Brasil conseguiu uma medalha de bronze com a Ana Marcela nas águas abertas. Então o Paralímpico do Brasil é muito forte. É bem forte mesmo. E a gente não sabia agora, dos tempos para cá, que está surgindo esse pessoal aí, né? Eles treinam muito e trazem muitos bons resultados para o Brasil, né? Que bacana, isso é muito legal mesmo. Agora, Fernando, você se inspirou em algum nadador assim famoso, não? Quando eu comecei a nadar, eu não conhecia, né, os nadadores. Mas na minha época ali, André, a gente tinha o Gustavo Borges, né, Fernando Scherer. Isso. E aí eu comecei, não é da minha geração, mas eu comecei a conhecer um pouquinho mais de Ricardo Prado, né? Foi o primeiro grande. Campeão mundial aí dos 400 metros. Então esses caras aí, quando eu era menorzinho, foram as minhas inspirações. Aí depois veio, né, César Cielo, na verdade, ele tem quase a minha idade, né? Eu sou alguns meses mais novo que ele. Então, Bruno Fratos também, e aí tem os internacionais, Michael Phelps, daí depois esses caras aí são as inspirações, né? E é bacana, né? A gente ter, assim, em quem se espelhar, né? E ver o resultado, né? Sim. Isso é que é legal, não é? Sim, porque eles mostram que é possível, né? Sim. Então a gente teve o César Cielo, no caso, até no caso do Gustavo Borges, Fernando Scherer também. Os caras chegaram numa Olimpíada, conquistar uma medalha. Não é fácil. Campeonatos mundiais, né? Eles mostram para a geração, né, mais nova que é possível. Então isso aí é muito importante. É o que a gente diz, tudo na vida é possível, né? Tudo é possível. Basta a pessoa querer, né? E se empenhar, porque o empenho é fundamental. Não adianta você querer, mas não esforçar, né? O empenho, a dedicação, a rotina, a rotina. E fazer diferente, porque se você faz a mesma coisa que os outros fazem, você vai ser a mesma coisa também. Com certeza. Então... Eu costumo dizer que a atividade física, seja ela qual modalidade for, ela faz bem para o corpo e para a mente, né? Porque você estando praticando o esporte ali, você praticando, seja qualquer modalidade, você está exercitando o seu corpo, né? E a mente, você não está pensando em outras coisas, né? Que você está focado naquilo. Sim, sim. Né? Isso... o praticante de modalidades esportivas, ele não vai ter só o corpo forte, né? Sim. A mente vai ser muito forte também. Com certeza. Então aquele velho ditado, né? Corpo são, mente sã. Mente sã.
Fernando, uma curiosidade, né? Você falou, teve lá em Montreal, no Canadá. Saí de Andradas, sul de Minas, uma cidade aí de 40 e poucos mil habitantes, e de repente parar em Montreal, no Canadá. Como é que foi para você essa experiência? Ah, foi legal, André. Foi legal, porque até então nunca tinha saído do país, né? Foi minha primeira viagem para fora, numa competição. E chegando lá, a gente fica deslumbrado, né? A gente chegou 4 ou 5 dias antes. E a estrutura que eles montaram para a competição, né? Teve a piscina. Essa piscina que a gente competiu foi a piscina da competição de 2005, se eu não me engano. 2005. Então já tinha a estrutura pronta do complexo. Eles fizeram uma piscina de 50 metros para poder atender a competição, que tinha 6 mil nadadores. Nossa. Então, enquanto o masculino estava acontecendo numa, o feminino na outra. E no outro dia eles invertiam. E essa piscina foi uma piscina montada e depois a competição foi desmontada. Veja então, só. A gente chegando lá e vendo essa estrutura, a gente fica um pouco deslumbrado. Então, foi muito legal. É uma coisa assim, a cultura diferente. Cultura diferente, o país de primeiro mundo, onde tudo funciona. Então, essa experiência foi muito bacana. E o contato também, né, com nadadores do mundo todo ali. Sim, quer dizer, sim. Então, diversos países, né? A gente teve contato com alemães, com americanos, com japoneses. E a gente trocou experiência, apesar de não falar inglês. Isso que eu ia falar. A gente conseguiu trocar experiência com esse pessoal. A gente se juntava, almoçava junto. Um dia no hotel de um, outro dia no hotel de outro. Então, isso aí foi muito bacana. Que bacana. Isso daí, para o ser humano, né, para a pessoa que vive esse momento, é uma coisa maravilhosa. Só quem vive mesmo é que sabe, né? Sim, sim. O quão gratificante é, né? E além do Canadá, você teve também em outros países, né? Sim, estive na Colômbia, em Medellín, um país muito bacana também. Colômbia, né? Sul-africanos são um pouquinho mais acolhedores, um país mais acolhedor. Uma estrutura muito bacana também lá. E a gente sempre, depois da competição, passeia, né, em lugares turísticos. Então, foi uma experiência muito legal também. A gente conheceu também muita gente bacana lá. Trocar experiência, né? Saber o que está acontecendo no mundo da natação também em outros países é legal. Hoje o Fernando é professor de educação física, mas a natação continua. Você continua competindo também, não? Sim, sim, continuo competindo. Então, o nosso foco esse ano, a gente vai estar em Lima, no Peru, no Sul-Americano. A gente tem nadado aí os últimos anos bem em algumas competições, então a gente se sentiu preparado para estar participando dessa competição. Eu tive na última edição do Sul-Americano no Rio de Janeiro, né, consegui ganhar algumas medalhas lá. Beleza. Consegui ganhar medalhas de ouro, prata, a gente pegou algumas medalhas de bronze também. E a gente quer chegar em Lima, lá no Peru, para defender esses títulos aí. E trazer medalha. Na ocasião, o meu irmão vai estar junto, né? Em 2019 ele não estava. Isso. O Guilherme vai estar junto comigo, a gente vai estar viajando junto. Que legal. E a gente está indo com... Ele já vem se destacando também, né? Sim. O Guilherme sempre nadou bem, né? Ele, quando entrou na faculdade, acabou parando, né? Por conta de estar estudando. Ele se formou em fisioterapia e voltou a nadar. Então, ele vem desde 2017 aí numa crescente. Tá no sangue, né? Tá no sangue. Tá no sangue. Tá certo. Agora, Fernando, professor de educação física, você ministra aula de natação também. Então, desde 2019, André, eu não dou aula mais de natação. Ah, tá. Quando entrou a pandemia, então as academias, né, os locais fecharam, eu estava dando poucas aulas de natação, 3 ou 4 aulas por semana. Certo. Então, desde a pandemia e do início da pandemia, eu não trabalho mais como professor de natação. Certo. Mas estou sempre antenado no que está acontecendo, né? Estou sempre aí olhando as novidades na questão de escolinha de natação, aperfeiçoamento. Perfeito. Então, atualmente trabalho no meu estúdio e trabalho na escola João Mosconi. Beleza. A natação, Fernando, ao contrário, né, de outras modalidades esportivas, eu acredito que a natação é a única modalidade que não tem assim, uma idade para começar, né? Não tem, André. Então, a gente vê que bebezinho hoje tá... Sim, sim. Meu professor na faculdade de natação costumava falar, nasceu, já pode colocar na natação. E eu já tive a oportunidade, né, de trabalhar aí com pessoas de 80, 85 anos. Que beleza. Que aprenderam a nadar. Não sabiam e aprenderam a nadar. Então, não tem idade. Porque existe, né, aquele medo, por exemplo. A minha esposa, a Regina, ela não sabe nadar e morre de medo. Tem vontade, mas morre de medo.
esse medo, até onde, por exemplo, o medo influencia negativamente no caso da pessoa querer aprender a nadar? A pessoa que tem um medo ou algum trauma, Aham. ela vai ter um processo um pouquinho mais demorado na Mais lento, aprendizagem. Mas aprende. Se tiver com um profissional capacitado, aprende a nadar, mesmo pessoas que têm medo. Porque às vezes a pessoa, eu quero aprender a nadar, eu acho bonito e tal. E a natação é um esporte que faz um bem danado, né? A natação dispensa comentários, né, para a saúde. E às vezes a pessoa quer aprender, mas tem aquele medo. Então, primeiro tem que eliminar o medo. Sim. Né? E entrando na natação, o profissional que vai estar trabalhando com essa pessoa que tem o medo ou que tem algum trauma, ele vai ter todo um processo pedagógico para eliminar aos poucos esse medo. Então a pessoa não vai chegar e já nadar. Não né? Vai que já cair na água e sair nadando. Né? Então quem tem algum tipo de trauma, algum tipo de medo aí, pode entrar, procura um profissional capacitado, porque vai ter todo um processo ali para ajudar nesse sentido. E conforme eu disse, não tem idade. Não tem idade. A partir, acho que aí 3, 4 meses, né, já... Porque hoje a gente vê bebezinho ali se jogando, ele mesmo vem e já cai dentro d'água. Sim, sim. Inclusive a gente vê vídeos, né, de crianças que às vezes mal sabem andar, eles caem na piscina e viram de costas para boiar. Né? Porque essa criança já é estimulada para fazer isso. Para poder ter ali o reflexo de sobrevivência. Né? Que bacana, viu? É gostoso, né, esse tipo de conversa, porque eu, conforme eu disse, acompanho o Fernando já há muito tempo, né, desde da época lá da rádio, e é bonito a gente ver, né? E nós temos hoje em Andradas, o Fernando já disse no início aí, né? Nós temos vários atletas aqui, nadadores, né, Fernando? Sim. Que podem se destacar também, né? Sim, sim. A Andradas eu costumo dizer, não só na natação, né? Andradas é um potencial em todas as modalidades que se propõe ali a estar formando equipes, indo para competições, né? Então, na natação não é diferente, a gente teve várias gerações vitoriosas aí. Sim. E acredito agora com a prefeitura, né, investindo bastante nessa questão da natação, o Fabiano, coordenador de esportes, a Regina, secretária de natação, são bacanas demais. Fabiano, inclusive, queria mandar um abraço para ele aqui. O grande Fabiano, vem fazendo um trabalho bonito. Sim, sim. Ele, a princípio, a gente esteve conversando, ele falou, Fernando, vocês podem usar a piscina aqui, o horário que vocês conseguirem, o dia que der, porque a gente trabalha, né, André? Então, às vezes, a gente não treina horas e horas, então a gente potencializa o nosso treinamento ali para fazer 50 minutos, 1 hora de treino. E às vezes não é naquele horário fixo. E o Fabiano aí, toda a prefeitura, bacana demais, tem nos auxiliado muito nesse sentido aí. E agora com a reforma lá do Clube Olímpico, vai ficar uma maravilha. Vai ficar muito bacana, isso é muito legal. É muito bom demais mesmo. Inclusive, conversando com o Fabiano mesmo, ele falou que pretende, após essa reforma aí, trazer atletismo para a cidade. Justamente. Que é um esporte, assim como a natação, a gente fala, é um esporte base, né? Natação, atletismo, a ginástica olímpica, são esportes ali que são base para outros esportes. Para outros esportes, porque dali sai para outro, né? Sim. Fernando, uma curiosidade aqui, a piscina, por exemplo, existe muita diferença entre a piscina aquecida e a piscina normal? André, existe. Então, a gente vai em competições aí que tem um padrão internacional, eles exigem que a piscina tenha de 23 a 28 graus. Então não pode ser menos, não pode ser mais. Então se a piscina está muito gelada, prejudica, e se ela está muito quente também prejudica o desempenho do atleta. Né? Então tem muita diferença. Então, por exemplo, se a gente treina uma piscina que é abaixo desses 23 graus, o desempenho não vai ser o mesmo. Então a gente vai fazer alguma série ali, cronometrada, a gente vê que o tempo sobe um pouquinho, o corpo fica um pouco mais travado, a gente gasta um pouquinho mais de energia. Quando é muito quente, a gente faz as séries ali, já dá aquela amolecida, a gente já começa a sentir aquele calor, aquela ofegância um pouquinho maior. Então a temperatura da piscina ali tem que estar entre isso. Uma comparação assim meio estranha até, mas que faz sentido. Seria, por exemplo, no futebol, o gramado sintético com a grama convencional. Sim, né? Sim, tem uma diferença. O atleta sente a diferença. Sente a diferença. Por exemplo, a gente costuma nadar, a gente não para de treinar no inverno. Então as piscinas de 25 metros aqui na cidade não são aquecidas. Isso. A gente acaba acostumando com a temperatura ali de 16, 17 graus. Quando a gente vai em competição,
às vezes a temperatura está um pouco maior e a gente estranha pra caramba. Então, por isso que é importante estar caindo na água antes, aquecendo ali uma meia hora, 45 minutos antes de competir. E o aquecimento na natação também é importante, né? Tem, como em todos os esportes, né, que você vai competir, o aquecimento é fundamental, né? É fundamental. Então, no nosso caso, né, a gente vai para algum lugar, às vezes não conhece a piscina, por mais que a piscina tenha a mesma metragem da piscina que a gente treina, Isso. né, tem o bloco de saída, é diferente. Então, a gente tem que sentir ali a parede para ver se não é muito lisa, fazer a saída do bloco para sentir o bloco. E essa ativação do aquecimento é importante. E tentar manter esse corpo aquecido até a hora de nadar é importante também. Também, Fernando, uma coisa que a gente, né, eu sou curioso, eu gosto de saber as coisas assim. Subiu ali, fica aguardando, aquele momento em que você aguarda, né, o momento da largada ali, o que passa na cabeça do atleta, do nadador no caso? André, cada um... Se é que passa alguma coisa, né? Cada um tem uma forma, né? Tem nadadores que ficam bem nervosos, né? Isso. Tem nadadores que ficam calmos demais. Eu acho que aquela adrenalina, quando a gente sobe no bloco e abaixa ali, o juiz fala as suas marcas, uma certa adrenalina é bacana porque ajuda. No meu caso, André, eu já tenho a prova na minha cabeça. Então eu já sei quantas braçadas eu vou dar, quantas vezes eu vou respirar naquela prova, né? Quantas pernadas eu vou fazer por baixo da água em cada virada. Então, eu tenho a prova na minha cabeça. Então o juiz falou as suas marcas, tá tudo ali ensaiado. Então é isso que passa na minha cabeça. É porque a gente nota no semblante, né? Quando a câmera, por exemplo, foca assim no rosto do atleta, tem uns que, como você disse, uns já são mais tranquilos, mas a gente nota aquela tensão, né? Aquela sim, tem... A expectativa, né? Muito grande. Se você chegar num balizamento, balizamento é onde os atletas ficam antes de ir para a prova. Isso. Né? Se você pedir para alguns levantar a mão ali, você vai ver que tá tremendo, a mão treme. E um detalhe também que eu acho bacana, que eu não sei, às vezes a pessoa vê e fala, mas o que é isso? O nadador, ele se bate, né? Começa a dar uns tapas no peito e tal, no braço. Então. Aí os nadadores usam isso para várias coisas, né? No caso do César Cielo, que a gente falou aqui, que tricampeão mundial, recordista mundial dos 50 e 100 livre, ele se batia para afastar pensamentos negativos. Justamente. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Então ele falou isso aí várias vezes, né? Ele se batia para afastar esse tipo de pensamentos, né? Alguns se batem para ativar mesmo, né? Isso. Para fazer aquela adrenalina subir um pouquinho mais. Então, cada nadador... Eu pessoalmente não gosto. Né? Não, eu vou ali pro balizamento, eu já sei o que eu vou fazer. Eu não costumo fazer barulho, não gosto de me bater. Mas a gente vê muitos atletas ali que se batem ali por esses motivos aí. Bacana. Fernando, eu quero agradecer aqui a sua presença, né? Fernando, que por sinal parece que vai vir aí mais um nadadorzinho, né? Sim. Graças a Deus aí. Vai se tornar pai, que legal, bacana. Vamos ter um nadadorzinho aí, está encaminhado nadadorzinho aí. Já vem conforme diz o meu amigo Erison Ramos, já vem com pedigree, né? Já vem, se Deus quiser. Isso. Eu quero agradecer a sua presença aqui, muito obrigado mesmo. Foi bacana esse papo, né? Sempre gostoso, né, trocar essa ideia. E parabenizar, né, pelo filhinho que vem vindo aí. Que Deus abençoe e precisando da gente, estamos aqui, viu, Fernando? Obrigado, André. Obrigado a toda a equipe aí, toda a produção pelo espaço. É sempre bom estar falando de natação, né? Tornando esse esporte mais popular. Com certeza. Vocês possibilitando isso aí é muito bacana. Legal. Tá aí, conversamos hoje com o Fernando Burguês, campeão de natação, representando Andradas aí, né, por esse mundo afora. E muito mais vai vir ainda. O Fernando ainda vai trazer mais medalhas para a gente aqui. Tá bom? Termina aqui o nosso esporte hoje. Eu volto na segunda-feira. Desejo a você uma boa tarde, um bom final de semana e até lá.